Esta pobre garota era tão pobre que não tinha onde morar. Para piorar, ela foi demitida de seu emprego. Sem saber como sobreviveria nos próximos dias, ela de repente recebeu um telefonema. O advogado entregou a ela o testamento de seu falecido pai. De acordo com o documento, In-ha era a herdeira de todas as suas propriedades. O pai tinha um depósito bancário e uma antiga mansão em seu nome. A vida de In-ha parecia ter sido salva em um momento de dificuldade. Ela segurou a chave na mão e encontrou o caminho para a mansão. Era uma vila grande, mas parecia ter sido abandonada há muito tempo. A mansão estava coberta de teias de aranha. Inha seguiu uma luz até o porão e viu um estranho caixão no centro. Curiosa, Inha o abriu para dar uma olhada. Ela ficou surpresa ao ver um jovem com pele branca lá dentro. Assustou-se quando ele abriu bem os olhos e a encarou. De repente, as velas ao redor acenderam. Guwon saiu lentamente do caixão, o que assustou Inha. Guwon disse que ela era descendente do mordomo Ju. Ele também a acalmou, dizendo que agora era humano. Inha, por sua vez, não entendia o que estava acontecendo, nem o que o homem estava falando. Inha perguntou quem ele era. Guwon respondeu imediatamente que era o dono da mansão. Ele continuou dizendo coisas que ela não conseguia entender, como que havia dormido ali por 100 anos e se tornado humano graças ao mordomo Ju. Ouvindo aquelas palavras confusas, Inha não aguentou mais e o expulsou. Nesse momento, Guwon sentiu o cheiro de sangue. Sua sede após 100 anos sem se alimentar começou a despertar, mas Inha achou que ele estava agindo de forma pervertida e lhe deu um tapa forte. O tapa fez Guwon se lembrar que ainda não tinha se olhado no espelho, então ele correu até lá e esperou ansiosamente pelo resultado. A figura de Guwon apareceu apenas vagamente. Ele sentiu que algo estava errado. Perguntou a Inha que dia era. Quando ela disse que era apenas o 8º dia, as mãos e os pés de Guwon tremeram. Só então ele soube que faltava apenas um dia para completar 100 anos. Guwon culpou Inha por tudo. Acontece que ele não era humano, mas um vampiro. Para ter um belo romance com um humano, Guwon decidiu dormir em um caixão por 100 anos para se tornar humano. Na época, seus 2 irmãos próximos se opuseram veementemente. Por um lado, era muito perigoso para ele. Por outro, eles não acreditavam que ele se tornaria humano. Mas Guwon ainda queria acreditar e só tentando saberia se era verdade. Afinal, era a única maneira na época. Antes de partir, ele entregou a mansão ao mordomo Ju. Como ele se tornaria humano, não estaria mais neste mundo após 100 anos. O mordomo Ju prometeu que seus descendentes continuariam a proteger a mansão. Inha, sem saber de nada, o acordou acidentalmente no 99º dia. Guwon ficou furioso e a culpou por despertá-lo um dia antes. Ele havia suportado tudo para ficar ali por 100 anos. Mas ela apareceu e arruinou todo o seu esforço e espera. Antes que Guwon pudesse sugar o sangue de Inha, ela o mordeu de volta, fazendo-o desmaiar e cair no chão. Quando Inha estava saindo, virou-se e viu que Guwon havia desmaiado. Chocou-se ao saber que o coração dele não batia mais. Guwon foi levado para a emergência. Os médicos tentaram de tudo para que seu coração batesse novamente, mas não conseguiram. Eles não sabiam que o coração de um vampiro não bate. Inha ficou arrasada quando o médico anunciou que o jovem havia falecido. Ela não conseguia acreditar. Ao mesmo tempo, um paciente de acidente de trânsito foi levado para a sala ao lado de Guwon. Ele sentiu o cheiro de sangue fresco e de repente acordou. Sua sede de sangue voltou. Ele ficou com raiva por não ter se tornado completamente humano e estar na fronteira. Do outro lado, o médico ficou chocado ao vê-lo acordar novamente. Inha o viu e correu para verificar, sentindo a mesma coisa. Guwon ainda estava furioso. Ele disse a ela para irem para casa conversar. Ela continuou perguntando se ele estava bem ou se precisava de mais exames. Mas Guwon não parecia alguém que havia voltado à vida. Inha ficou chocada ao saber que a conta do hospital era de 300.000 wons, mas não tinha outra forma. Ela precisou tirar o cartão para pagar. Guwon viu tudo, mas não entendeu o que ela estava fazendo. Lá fora, os dois continuaram a discutir. Inha pensava que ele era um intruso, e Guwon a culpava por acordá-lo um dia antes. Depois disso, Inha decidiu pegar um táxi para casa, deixando Guwon sozinho na cidade estranha. Ele explorou tudo sobre a vida moderna. Tudo havia mudado muito. Após 100 anos de hibernação, tudo ao seu redor era novo, desde as pessoas até as casas. Guwon ficou em frente a um espelho. Ele viu sua sombra vagamente,
mas seu instinto de vampiro era o mesmo de antes. Ele sentia que estava na fronteira entre humanos e vampiros. No dia seguinte, ao amanhecer, Dong-sop e Sang-hae estavam lá para abrir a tampa do caixão. Eles eram os 2 irmãos mais novos de Gu-won há 100 anos. Os 2 prepararam velas e um bolo gigante para dar uma festa de boas-vindas. Mas quando entraram no porão, ficaram chocados por não o encontrarem em lugar nenhum. Ao verem o espelho quebrado, tiveram certeza de que algo havia acontecido. Gi-won estava pedindo direções para casa, mas quando leu o endereço antigo, ninguém o conhecia. Ele se lembrou que havia uma alfaiataria perto de sua casa. Felizmente, a loja ainda mantinha o nome antigo. Gu-won seguiu o mapa que as 2 moças lhe mostraram e ficou feliz ao finalmente encontrá-la. Gu-won subiu para elogiar o dono, dizendo que ele era bonito, como seus ancestrais. O dono ficou surpreso e não entendeu o que estava acontecendo. Gu-won então foi para sua mansão e olhou para os objetos que estavam lá há 100 anos. Gu-won vestiu um terno elegante com a intenção de dormir por mais um dia. Mas, quando entrou no porão, descobriu que o caixão havia pegado fogo. Ao mesmo tempo, In-ha arrumou sua bagagem para se mudar. Os 2, com uma relação fatídica, se encontraram novamente e continuaram a brigar pela casa. Ambos pensavam que a casa era deles. In-ha pediu a Gu-won que mostrasse provas, como um contrato ou documentos de propriedade da terra. Gu-won perguntou sobre a chave que ela segurava, pois foi ele quem a deu ao mordomo Ju. Isso significava que ela era descendente dele. In-ha ficou irritada por ter que ouvir novamente as bobagens de Gu-won. Para provar que era um vampiro, Gu-won precisou revelar sua verdadeira identidade. Ele abriu a boca, mas não viu nenhuma presa. Tentou mais algumas vezes, mas não conseguiu. Seus superpoderes desapareceram de repente. Ele quis que In-ha o olhasse nos olhos para mostrar a ela que seus olhos mudariam de cor. Mas a cor de seus olhos não mudou, e ele só conseguia ver sua própria silhueta muito claramente nos olhos dela. Isso era realmente diferente de quando ele se olhava no espelho. Gu-won se concentrou naqueles olhos, fazendo In-ha pensar que ele era um pervertido. In-ha imediatamente o expulsou da mansão. Ela também o avisou para não mencionar vampiros ou algo semelhante novamente. In-ha foi à loja de conveniência para comer macarrão instantâneo. Naquele momento, ela viu Gu-won fazendo algo com a lixeira. Ela imediatamente o descobriu e sentiu que ele estava com muita fome, sentindo pena dele. In-ha o convidou para um macarrão. Quando ele abriu, sentiu que o cheiro mágico era tão atraente quanto o cheiro de sangue. Ele comeu o macarrão todo, deliciosamente. Depois de comer, ele se levantou e bateu palmas, elogiando a delícia, o que deixou In-ha constrangida. Olhando nos olhos de In-ha, ele de repente se lembrou de seu primeiro amor, Hae-san. Ele chamou seu nome, deixando In-ha em pânico. Ele se lembrou das imagens dos 2 juntos, aquele belo momento que nunca poderia esquecer. Gu-won foi então acordado pelo dono do restaurante. Quando acordou, não viu mais In-ha. No caminho de volta, Gu-won encontrou Yang-nam novamente. Ele também sabia que Gu-won não tinha se tornado humano de verdade ainda. Gu-won contou a ele sobre uma garota que o acordou um dia antes. Ouvindo isso, Yang-nam se perguntou por quê, já que o caixão não era fácil de abrir. Ele deu a entender que In-ha poderia ser alguém muito especial para Gu-won. Na manhã seguinte, In-ha correu para sua antiga casa. Eles estavam demolindo a casa, e seus pertences ainda não haviam sido retirados. Ela queria entrar para pegar suas coisas, mas não permitiram. O gerente mandou alguém jogar todas as coisas de In-ha do andar de cima. Naquele momento, Do-sik apareceu e repreendeu seus funcionários por aquelas ações incivilizadas. Ele se aproximou de In-ha para perguntar. Acontece que os 2 se conheciam. Do-sik era um veterano na mesma escola e um ano mais velho que ela. Do-sik ficou confuso ao saber que In-ha foi enganada e que a casa estava sendo demolida. Ele ofereceu ajuda, mas In-ha disse que estava se saindo bem. Antes de se despedir, ele deixou seu cartão de visitas, dizendo que se algo acontecesse, ela poderia ligar a qualquer momento. Naquela noite, In-ha encontrou o golpista na rua. Quando ele a viu, fugiu, e ela o perseguiu. Ao atravessar a rua, In-ha quase sofreu um acidente. A marca da mordida de In-ha apareceu de repente no pescoço de Gu-won. Parece que quando In está em perigo, Gu-won sente a dor. Ele correu para In-ha e pegou a garrafa de sangue que Yang-nam havia lhe dado. Para se tornar humano, seu dever era proteger In-ha. Se ela morresse, todos os seus esforços seriam em vão. Gu-won bebeu o sangue
e sua habilidade sobrenatural reapareceu. Com apenas um pisão, ele voou para o telhado do prédio alto. Ele sentiu a localização de Inha. Ela perseguiu o golpista até um beco escuro, mas não o encontrou. De repente, ele apareceu e se preparou para matá-la. Naquele momento, Gu-won pulou de cima. Ele voou e chutou o ladrão a dezenas de metros de distância. Apesar de seus golpes contínuos, ele não foi ferido. A barra de ferro foi dobrada por Gu-won como um brinquedo. O ladrão pegou uma faca e cortou o rosto bonito dele. Mas com apenas um movimento da mão de Gu-won, a ferida se curou. Ele jogou o golpista para longe sem nenhum esforço. Inha sentou-se ao lado dele e testemunhou tudo. Agora, ela realmente acreditou que Gu-won era um vampiro. Embora estivesse com muito medo, quando viu o golpista fugir, ela imediatamente o perseguiu. Ela acidentalmente deixou cair sua carteira. Gu-won a viu e a pegou para ela. Do outro lado, a polícia chegou na hora certa. Eles o escoltaram até a delegacia e Inha também quis ir com ele. Na delegacia, o golpista contou tudo. Sobre o vampiro com presas afiadas e as habilidades extraordinárias do homem de terno preto. A polícia não conseguiu acreditar nas bobagens que saíam da boca do golpista. O golpista também pediu a Inha que se levantasse e testemunhasse o que ele acabara de dizer. Depois de pensar um pouco, ela decidiu não contar a verdade sobre Gu-won à polícia. Naquele momento, muitas outras vítimas do golpe apareceram para exigir seu dinheiro de volta. No caminho de volta para casa, Gu-won passou por um shopping. Curioso, ele quis entrar e explorar. Aqui, ele experimentou muitas roupas de marca. Por ser bonito, achou cada uma muito adequada e satisfatória. A equipe ao lado teve que olhar para o cliente com surpresa. Quando o funcionário perguntou a Gu-won qual forma de pagamento ele queria, Gu-won imediatamente se lembrou da carteira de Inha. Ele pegou o cartão e quis pagar por tudo de uma vez. Quando saiu, até elogiou o quão poderoso era o cartão. Ao chegar em casa, Gu-won encontrou Inha na porta. Ela estava curiosa sobre os itens de marca que ele segurava. Gu-won imediatamente tirou o cartão de pagamento dela e disse que o crédito havia acabado. Inha foi da surpresa para a raiva. Ela estava realmente impotente com o que Gu-won estava fazendo. Enquanto isso, Gu-won sentou-se explorando as coisas novas que ela havia acabado de comprar. Inha continuou repreendendo-o. Ela disse que seus fones de ouvido estavam prestes a quebrar, mas não ousava comprar novos porque era mesquinha com dinheiro. No entanto, ele ousou usar o dinheiro dela para comprar um AirPod caro. Inha parecia não aguentar mais. Ela não conseguiu recuperar o dinheiro que foi roubado e Gu-won já havia gasto todo o dinheiro em seu cartão. Inha sempre viveu de forma muito frugal, não tem família nem amigos e não tem planos de se casar. Ela não queria pedir ajuda ou incomodar ninguém, então o dinheiro era a única maneira de se proteger. Ao ouvir essas palavras de Inha, Gu-won sentiu-se um pouco culpado e prometeu devolver todo o dinheiro a ela. Gu-won desceu ao porão para recuperar o ouro que havia escondido. Ele abriu o baú animadamente, mas então o sorriso em seus lábios desapareceu. Não havia ouro, apenas um baú vazio. Gu-won saiu silenciosamente e se preparou para receber a bronca de Inha. Depois de ouvir sua explicação, ela não disse uma palavra. Ela o fez usar aquelas roupas novamente e tirou fotos para revendê-las nas redes sociais. Um momento depois, alguém concordou em comprar. Ela disse a Gu-won para estar na estação de trem às 14 horas do dia seguinte para encontrar o comprador. No dia seguinte, Gu-won foi ao local do encontro sozinho. Surpreendentemente, o comprador era Sang-hae. Gu-won e seu amigo ficaram muito felizes em se ver novamente. Depois de um tempo conversando, eles começaram a ir direto ao ponto. Sang-hae queria um pequeno desconto, mas Gu-won disse que não. Quando se tratava de dinheiro, a irmandade de todos os tempos não era mais importante. Depois eles foram à lanchonete de Dong-seop. Ele preparou um copo de sangue para Gu-won. Gu-won bebeu deliciosamente, pois estava sem energia há muito tempo. Aqui, Gu-won pediu 5 milhões de wons emprestados aos seus 2 irmãos. Como era uma recessão econômica, os 2 irmãos imediatamente viraram as costas. Os 2 irmãos estavam endividados, e agora Gu-won também. De uma figura de elite na classe alta, Gu-won se tornou um devedor após apenas uma hibernação. Naquele dia, Do-sik foi para a antiga casa de Inha. Naquele momento, ela estava limpando tudo para se mudar para uma nova casa, então ele quis ajudá-la. No caminho, ele se perguntou como ela encontrou uma nova casa tão rapidamente. Ela disse que a casa era sua herança. Quando eles chegaram,
Guwon também havia acabado de voltar para casa. Quando Do-sik perguntou quem ele era, In-ha ficou confusa e explicou que Guwon era um conhecido de seus ancestrais. Guwon apertou a mão de Do-sik, mas ele sentiu que a mão da outra pessoa estava muito fria. In-ha imediatamente disse que ele tinha uma doença com mãos e pés frios. Antes de sair, Do-sik ainda se sentia estranho em relação ao rapaz. Quando In-ha entrou, pediu o dinheiro da camisa que acabara de vender, mas depois de contar, descobriu que ainda faltavam 50.000 wons. Só então Guwon percebeu que Sang-hae a havia enganado. Ela então o forçou a escrever uma nota de promissória pelo valor restante. Após uma longa discussão, ele concordou em escrever a nota e prometeu pagar em 6 meses. In-ha também o avisou para cumprir sua promessa. Caso contrário, ela venderia a mansão e partiria silenciosamente. Na manhã seguinte, Guwon foi a Sang-hae. Ele queria que seu irmão mais novo o ajudasse a encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Mas primeiro, Guwon precisava de um documento de identidade. Sang-hae o forçou a posar para uma foto. Um momento depois, Sang-hae concluiu o documento. Embora o rosto de Guwon estivesse um pouco sério, sua beleza era inegável. Sang-hae quis que seu irmão pagasse a taxa, mas Guwon disse que no dia anterior, Sang-hae havia deduzido 50.000 wons de seu dinheiro. Então estava tudo certo. Imediatamente depois, Sang-hae levou Guwon a um centro de introdução de empregos. Guwon tinha o desejo de fazer um trabalho que lhe permitisse usar terno. Em seguida, eles arranjaram um emprego como garçom em uma funerária. Este trabalho exigia que ele cheirasse fumaça de incenso o dia todo, o que o deixava muito desconfortável. Um momento depois, Guwon fugiu. Dentro da funerária, o gerente ouviu sons estranhos. Quando o gerente abriu o caixão, ficou chocado ao ver Guwon dormindo lá dentro. Guwon e seu irmão foram imediatamente expulsos. No caminho de volta, Sang-hae ainda culpava Guwon por suas ações loucas. De repente, Guwon viu uma moça vendendo iogurte na rua e uma ideia surgiu em sua mente. Não muito tempo depois, Guwon e Sang-hae se transformaram em vendedores de iogurte. O trabalho parecia muito divertido até que Guwon colidiu com um jovem em uma moto na rua. O rapaz se aproximou, pegou um iogurte e o bebeu deliciosamente. Depois de beber, ele jogou a garrafa direto no rosto de Guwon e foi embora. Após o incidente, Guwon e Sang-hae foram demitidos novamente. Guwon quis ser pago, mas o chefe achou que ele estava com sorte por não ter pedido o dinheiro de volta. Guwon voltou para casa depois de um dia de trabalho duro sem ganhar dinheiro. Agora, ele sabe que ganhar dinheiro não é nada fácil. In-ha viu isso e lhe deu um emprego para ganhar dinheiro, que era limpar a mansão com ela. Assim, os dois diligentemente limparam tudo. Ele também ajudou e apoiou ativamente. Às vezes, os dois se encontravam ou se esbarravam acidentalmente. Em um momento, a casa ficou limpa e arrumada. Não era diferente de um palácio luxuoso. In-ha perguntou a Guwon há quanto tempo ele vivia lá. Guwon disse que vivia ali há cerca de 400 anos. Ela se perguntou por que ele queria viver ali e não em outro lugar. Guwon disse que estava lá para esperar por alguém. O lugar era um ponto de encontro secreto entre ele e Hae-san. Ele acreditava que um dia ela voltaria. Guwon se perguntou por que In-ha não tinha medo de um vampiro como ele. Mas em comparação com os vampiros, In-ha tem mais medo de humanos. Da última vez, aquele bastardo a enganou. Mas com um vampiro como ele, é diferente. Ele até a salvou. Quando In-ha perguntou por que ele sabia que ela estava em perigo naquele dia e foi encontrá-la, Guwon não soube explicar. Ele disse que apenas sentiu. Guwon sentou no telhado, lembrando dos momentos com Hae-san. Ele também salvou a vida dela. Isso não era diferente de ele salvar a vida de In-ha. Ele sentiu que In-ha e Hae-san tinham algo muito semelhante. De repente, a marca da mordida de In-ha apareceu em seu pescoço. Ele sentiu que algo estava errado, então correu para casa. In-ha ainda estava sentada lá, mas o lustre acima de sua cabeça estava prestes a cair. Sem pensar, Guwon voou e a abraçou. Naquele momento, ele viu uma gota de sangue na boca de In-ha. Incapaz de controlar seus instintos, ele a beijou nos lábios. Em sua mente, a memória da morte de sua ex-namorada apareceu novamente. In-ha ficou surpresa e perguntou o que ele havia acabado de fazer. Então, ela pediu para ele a soltar. Guwon perguntou imediatamente se In-ha era Hae-san. Antes que ele pudesse terminar de falar, recebeu um tapa forte. Antes que ele pudesse se explicar, ela continuou a bater nele. Guwon sentiu algo muito estranho.
Quando provou o sangue de Inha, sentiu que era o sangue de Hai-san. Do outro lado, Inha ainda estava chateada porque seu primeiro beijo foi com um vampiro. Ela desceu e o culpou por aquela ação indelicada. Apenas por causa de uma gota de sangue, ele não hesitou em beijá-la. Ela se perguntou por que tinha que viver com um vampiro que podia sugar seu sangue a qualquer momento. Gu-won explicou que não o fez de propósito, pois o sangue estava bem na frente de seus olhos, então ele perdeu o controle por um momento. Aqui, ele também deixou claro que seu coração nunca bate, então ele não pode gostar de ninguém ou amar alguém com um coração que bate de forma errática como um humano. Inha ignorou tudo. Ela se consolou dizendo que só foi mordida por um mosquito no lábio. Na manhã seguinte, Gu-won contou tudo a Dong-seop. Ele ainda se perguntava sobre Inha, desde ela abrir a tampa do caixão até a mordida em seu pescoço. Toda vez que ela estava em perigo, ele sentia uma dor de cabeça, como se houvesse alguma conexão entre eles. Neste momento, Dong-seop recebeu um telefonema de um cliente. Eles reclamaram que havia um cabelo no bolo de arroz picante. Ele imediatamente se desculpou e prometeu trocar imediatamente. Gu-won soube da escola onde Inha estava trabalhando, então ele quis entregar a comida no lugar de Dong-seop. Depois que ele terminou de entregar a comida, a professora pediu a Gu-won que a ajudasse a jogar o lixo fora. Lá fora, a mulher o forçou a separar o lixo. Quando descobriram que Gu-won também estava procurando emprego, imediatamente o contrataram para trabalhar com eles. Gu-won usava roupas de trabalho, mas isso não diminuía sua beleza. As mulheres mais velhas também tiveram que admirá-lo. Ao entrar na escola, Gu-won continuou a atrair os olhares de todas as estudantes. A época de ouro, como antes, havia retornado a ele. De repente, Gu-won foi atingido por um estudante e caiu no chão. Ele imediatamente percebeu que era o jovem que havia batido nele alguns dias antes. Mas o estudante não se importou com ele e foi embora imediatamente. Inha se assustou ao saber que Gu-won estava trabalhando naquela escola e o aconselhou a sair do emprego imediatamente. Ela temia que um vampiro como ele prejudicasse os estudantes, mas ele não quis sair. Naquela noite, Do-sik teve um encontro com Inha. Ele a levou a um bar sem clientes. Ele disse que o restaurante pertencia à sua empresa. O restaurante ainda não havia sido oficialmente inaugurado e a escola começaria na semana seguinte. Do-sik tinha sentimentos por Inha e quis convidá-la para ir lá primeiro. Do outro lado, Yongnam estava esperando por Gu-won em casa. Aqui, Gu-won disse que sentia Hai-sun no sangue de Inha. O estranho é que da aparência à personalidade, elas não eram nada parecidas. Yongnam quis ver a mão de Gu-won. Ele sentiu algo incomum nele. Ele o aconselhou a não desejar mais o sangue de Inha, pois o sangue dela era venenoso. Mas ele disse que se Gu-won bebesse o sangue dela quando ela estivesse apaixonada, ele conseguiria se tornar humano. Depois do jantar, Do-sik levou Inha para casa. Ele também lhe deu um presente. Gu-won, lá em cima, viu tudo. Quando Inha entrou em casa, ela ouviu as palavras significativas de Gu-won, como o cheiro de álcool é desagradável e que ficar do lado de fora rindo daquele jeito faria os vizinhos fofocarem. Ela tentou repreendê-lo por ouvir conversas dos outros, mas ele respondeu que sua audição era apenas mais sensível do que a das pessoas normais. No dia seguinte, Inha ouviu acidentalmente a conversa entre Gu-won e a zeladora. Ele viu que a perna dela estava doendo, então a aconselhou a ir à sala médica para descansar um pouco, e ele até fez o trabalho que ela deixou para trás. Na sala médica, a zeladora continuou elogiando-o. Ela disse que Gu-won era realmente uma boa pessoa, um jovem raro hoje em dia. Ele não tinha medo de carregar coisas pesadas e também sabia respeitar os mais velhos. Ouvindo isso, Inha começou a ter pensamentos mais positivos sobre Gu-won. Do outro lado, Gu-won encontrou o estudante novamente, que jogou um maço de cigarros na frente dele com uma expressão desafiadora. Gu-won seguiu o grupo de estudantes. Havia apenas garrafas de cerveja e bitucas de cigarro. Antes que ele pudesse limpar, alguém o chamou do outro lado. As bitucas de cigarro restantes pegaram fogo lentamente e, depois de um tempo, o fogo havia se espalhado. Os bombeiros estavam no local para apagar o fogo. Do outro lado, um grupo de estudantes procurava uma maneira de escapar da punição, e o estudante de repente pensou em uma forma de lidar com isso quando se lembrou de Gu-won. Em seguida, Gu-won foi chamado ao escritório do diretor para conversar.
Ele afirmou que Gu-won foi quem fumou e causou o incêndio. Embora Gu-won negasse repetidamente, o diretor disse que os estudantes o haviam visto fazer isso. Gu-won sabia que o estudante o estava culpando. Os outros zeladores também o defenderam, mas o diretor não ouviu as explicações. Ele abriria uma reclamação para Gu-won compensar os danos. Logo depois, In-ha puxou o estudante. Ela mostrou a mão dele ao diretor para que sentisse o cheiro, e realmente cheirava a cigarros. Em seguida, In-ha pegou a gravação da câmera de segurança e, naquele momento, ele não podia mais negar. Do outro lado, Do-sik estava indo para o aeroporto buscar uma moça. Ele a chamou de diretora Hae-won, mas o especial é que o rosto dela era exatamente como o de Hae-sun, a pessoa que Gu-won procurava. Gu-won olhou nos olhos de In-ha. Ele ainda sentia que essa moça tinha algo muito semelhante a Hae-sun. Ele chamou o nome de seu antigo amor, deixando In-ha muito confusa. In-ha temeu que Gu-won a beijasse novamente, como há alguns dias. Então, ela imediatamente pegou spray de pimenta e borrifou no rosto dele. Ela se surpreendeu que funcionasse em vampiros. Gu-won parecia estar com muita dor. Ela borrifou no rosto dele mais algumas vezes. Um momento depois, In-ha se desculpou. Ela explicou que, como ele estava muito perto, ela ficou com medo. Nesse momento, ele contou a In-ha sobre a moça Hae-sun. Muitos anos atrás, Hae-sun usou sua vida para salvá-lo. In-ha se perguntou por que ele a chamava de Hae-sun. Hae-sun se parecia com ela? Gu-won disse que elas não se pareciam em nada. Antes de morrer, os dois prometeram se encontrar na próxima vida e se amariam com os corações batendo descontroladamente. Por causa disso, ele sempre quis se tornar humano. Mas In-ha apareceu de repente e abriu o caixão um dia antes que os 100 anos terminassem. In-ha também se desculpou por isso e explicou que não foi sua intenção. Gu-won continuou, dizendo que no momento em que ela abriu o caixão, ele pensou que ela era Hae-sun, e ele sentiu isso mais claramente toda vez que ela estava em perigo. In-ha achou isso absurdo. Da última vez, ele disse que ela era descendente de seu mordomo. Agora dizia que ela era seu amor de uma vida passada. Gu-won disse que no dia em que a beijou, sentiu Hae-sun em seu sangue. In-ha ainda não conseguia acreditar naquelas coisas absurdas. Ela até perguntou se Gu-won era um editor de filmes. Esta vida já era suficiente para deixá-la infeliz, mas ele continuava falando bobagens sobre sua vida passada. In-ha também disse que se ela fosse Hae-sun, teria morrido por causa dele na vida anterior. Então ele deveria deixá-la em paz nesta vida. Mas ele a seguiu de uma vida para outra. Atualmente, suas ações também são consideradas um crime. Na manhã seguinte, quando In-ha chegou à escola, ela ouviu os estudantes fofocando que ela e o zelador Gu-won estavam namorando. Os estudantes continuavam perguntando a In-ha sobre isso, deixando-a muito confusa. Do outro lado, 2 estudantes foram dar a Gu-won uma cesta de doces, mas como ele não podia comer doces, ele levou tudo para In-ha. Aqui, ela também revelou a ele que a escola inteira estava especulando que eles estavam namorando. Gu-won negou imediatamente, dizendo que era absurdo. Ele não quis levar os doces que as garotas lhe deram de volta e disse a In-ha que era com ela, se quisesse comer ou jogar fora. Lá fora, Gu-won pensou em uma maneira de fazer In-ha se apaixonar. Ele foi ver seu irmão mais novo, Sang-hae, que o aconselhou a fazê-la sentir amor. Nos dias seguintes, Gu-won enviou flores e cartas de amor a In-ha, mas anonimamente. Gu-won continuou fazendo isso dia após dia. Mas In-ha se sentiu desconfortável com esse assédio. Ela pegou o telefone para ligar para a polícia, mas Gu-won a impediu. Ele disse que as pessoas tinham boas intenções e que ela não deveria fazer isso. Mas In-ha disse que odiava pessoas que faziam esse tipo de coisa anonimamente. Quando o plano falhou, os 2 irmãos mais novos aconselharam Gu-won a mudar para outro plano. Naquela noite, ele pegou um ingresso de cinema para convidá-la a ir com ele, dizendo que ganhou em uma lanchonete. Depois de algumas súplicas, In-ha concordou em ir ao cinema com ele no dia seguinte. Naquele dia, Gu-won mudou de roupa pela primeira vez. Ele parecia muito jovem e moderno. Ela perguntou de onde ele tirou isso. Gu-won ficou confuso e disse, ganhei na loteria de novo. No cinema, Gu-won sentou-se assistindo atentamente, mas In-ha não. Ela dormiu e roncou alto. Gu-won ficou envergonhado por ser o centro das atenções. Lá fora, ele parecia bravo com isso. Ele a culpou por ir ao cinema para assistir a um filme e depois dormir. In explicou que teve problemas para dormir no dia anterior. Naquela noite, Yongnam foi ver Gu-won.
Ele disse que não esperasse que, com um pouco de doce e um filme romântico, ela se apaixonasse. Gu-won deveria se aproximar dela com sinceridade. No dia seguinte, o diretor chamou In-ha para informá-la de algo. Ele havia considerado com cuidado e decidiu rescindir seu contrato de trabalho. Gu-won soube disso mais tarde e foi consolá-la. Ele pensou que por causa dele ela estava naquela situação, mas In-ha não pensou assim. Desde que ela começou a trabalhar ali, o diretor não gostava dela. Naquela noite, In-ha voltou para casa, deprimida. Ela andou devagar pela rua. Ao mesmo tempo, Do-sik passou e a viu entrando em seu restaurante. Ela sentou-se sozinha e pediu os pratos que Do-sik havia pedido. Depois de terminar de comer, In-ha foi ao balcão para pagar, mas o funcionário disse que o restaurante estava tendo um evento de inauguração e eles queriam que ela sorteasse um bilhete da sorte. In-ha ficou feliz em sortear um bilhete gratuito para todos os pratos, mas não sabia que tudo foi arranjado por Do-sik. Ele sentiu que In-ha estava infeliz, então quis fazer algo para que ela se sentisse melhor. Ele a seguiu silenciosamente até em casa. Quando ela chegou em casa, pegou mais algumas latas de cerveja para beber. Vendo que In-ha estava muito bêbada, Gu-won a impediu. Nesse momento, In-ha disse que seu coração só batia uma vez a cada 2 anos. Isso era quando ela assinava o contrato de trabalho e o contrato de aluguel. A cada 2 anos, ela temia ser despejada. Isso fazia seu coração bater de forma errática. In-ha também não tinha tempo para pensar em seu coração batendo de forma errática por alguém. Sua mãe havia ficado muito doente e sua família ficou endividada por pagar as contas do hospital. Seu pai foi para longe para ganhar dinheiro e para escapar dos credores. Então, de repente, um dia ele cortou o contato, nem sequer se incomodando em ir ao funeral de sua mãe. Por causa disso, ela nunca sonhou em se apaixonar. Era algo muito distante para ela. Gu-won se solidarizou. Ele acariciou o cabelo dela e disse que ela era muito louvável e orgulhosa. Na manhã seguinte, Gu-won sentiu-se estranho quando In-ha ainda não havia saído da cama. Ele a chamou várias vezes, mas ela não respondeu. Gu-won entrou silenciosamente no quarto dela e descobriu que ela estava doente. Ele cuidou bem dela. Gu-won encontrou a receita secreta da família e se preparou para cozinhar um remédio para ela. Ao mesmo tempo, Do-sik também foi à casa. Ele trouxe remédio para In-ha, pois no dia anterior viu que a aparência dela não estava boa. Gu-won imediatamente trouxe o remédio que ele cozinhou para In-ha beber. Ele também a lembrou que ele cozinhou o remédio para ela. Ele teve que cozinhar com todo seu coração, então esperava que o remédio fosse eficaz. Naquela noite, In-ha estava saudável novamente, mas quando viu 2 garrafas de remédio na mesa, pensou que Gu-won não o havia cozinhado sozinho. Mas, de qualquer forma, ela ficou muito grata pelo entusiasmo dele. Na manhã seguinte, In-ha foi à escola para limpar tudo antes de sair do trabalho. A estudante que sofria bullying também foi agradecê-la por ajudá-la. Do outro lado, Gu-won se sentiu vazio por não poder mais ver In-ha trabalhando com ele. Ao voltar para casa, In-ha deixou cair a caixa de ferramentas que estava em sua mão. Ela seguiu para pegá-la e se viu em frente ao porão de Gu-won. Ela pensou que fazia muito tempo que não ia lá. Então, ela silenciosamente desceu ao porão. Ela explorou tudo ao seu redor. Depois, parou em frente a uma pintura na mesa. In-ha abriu e viu um retrato de uma moça. Ao mesmo tempo, Gu-won também voltou ao seu quarto. Ela perguntou se aquela era a moça que ele estava esperando. Gu-won respondeu que sim e a colocou no guarda-roupa. In-ha continuou a perguntar se ela realmente havia sido ela em sua vida passada, se ele a teria amado. Gu-won repetiu que ela havia dito que já havia sofrido o suficiente nesta vida, então não queria saber mais sobre sua vida passada. In-ha elogiou a moça por ser tão bonita, digna de sua perseguição de uma vida para a próxima. In-ha se perguntou o que ela e a moça da pintura tinham em comum. Gu-won imediatamente afirmou que elas não se pareciam em nada. Ele então revelou que havia saído do emprego na escola. Naquela manhã, para se vingar de In-ha, Gu-won deu uma lição no diretor. Gu-won jogou água na cabeça dele enquanto estava no banheiro, o que o deixou muito bravo, mas ele não podia fazer nada. Ouvindo isso, In-ha o provocou, perguntando por que Gu-won jogou água na cabeça dele daquele jeito. Se ele jogasse, deveria ter jogado água no banheiro também. Ela riu alto em conforto. Então, sua expressão mudou, porque agora que os dois tinham perdido seus empregos, eles tinham que encontrar uma maneira de ganhar dinheiro.
Na manhã seguinte, Inha estava ocupada procurando empregos, mas ninguém queria contratá-la. Ela continuou falhando nas entrevistas e, em seguida, foi a Do-sik para desabafar. Aqui ele disse que queria cooperar em negócios com ela. Inha pensou que Do-sik lhe daria um emprego ali, mas ele queria usar a mansão em que ela estava morando para transformá-la em um hotel. Do-sik sugeriu um plano para Inha pensar. Sua empresa ajudaria com tudo se ela precisasse. Ao voltar para casa, Inha contou a Gu-won sobre isso, mas ele se opôs imediatamente. Ela continuou a convencê-lo de que poderia transformar o local em um lugar popular como seu antigo bar, o que aumentaria as chances de Aesun ir lá. Ouvindo isso, Gu-won mudou de ideia. Mas ele ainda não confiava muito no homem chamado Do-sik, então pediu a Sang-hae para segui-lo. Naquele dia, enquanto Sang-hae tirava fotos de Do-sik, alguém apareceu. O jovem era Man-hui. Ele também era um vampiro, mas há muito tempo havia se acostumado a viver entre humanos. Man-hui perguntou a Sang-hae o que ele estava fazendo ali. Ele disse que estava apenas tirando fotos de tudo. Sang-hae revelou que Gu-won havia retornado, o que deixou Man-hui muito surpreso. Lá dentro, Do-sik estava se encontrando com Hae-won. Ela veio discutir a compra de uma antiga mansão. Do-sik disse que a herdeira não queria vendê-la. Ela queria abrir um hotel com ele. Do outro lado, Man-hui estava planejando sugar o sangue de um homem na rua. Nesse momento, Yang-nam apareceu e o impediu. Yang-nam o aconselhou a mudar sua natureza para se adequar aos tempos. Ele deveria viver uma vida decente e se lembrar do que Yang-nam disse. Na manhã seguinte, Gu-won e Inha começaram a trabalhar para preparar a reforma da mansão em um hotel. Eles mediram as molduras das portas e a área dos quartos. Gu-won olhou nos olhos de Inha e disse algo tão bonito que a deixou confusa. Ele moveu o rosto para perto, mas ela imediatamente o empurrou. Gu-won disse que estava apenas elogiando sua imagem nos olhos dela. Naquele momento, Inha recebeu um telefonema de Do-sik. Ele queria se encontrar com ela naquela noite para discutir o trabalho. Naquela noite, Inha foi sozinha ao local onde havia combinado de se encontrar com Do-sik. Mas Hae-won também estava lá. Hae-won propôs cooperar no investimento do hotel. Hae-won estava interessada na mansão há muito tempo e realmente gostava de sua antiguidade. Ela até sentia que a mansão queria conversar com ela. Ao voltar para casa, Inha imediatamente contou a Gu-won sobre isso. Havia uma moça muito bonita e rica que queria cooperar com eles. Um dia, Inha a levaria para visitar a casa. Gu-won assentiu imediatamente sem dizer nada. Depois, ele foi a Sang-hae para perguntar sobre a situação de Do-sik. Sang-hae disse que ele era um viciado em trabalho. Ele ia para a empresa para reuniões e depois ia para casa. A vida se repetia assim todos os dias. Além disso, ele não fazia mais nada. Aqui, Sang-hae também revelou que havia acabado de encontrar Man-hui, que ficou chocado ao saber que Gu-won havia retornado. Sang-hae e Dong-seop estavam planejando procurar o monte de ouro de Gu-won. Sang-hae sugeriu que, se o encontrassem, o dividiriam em 3, mas Gu-won só concordou em dividir em 2. Naquela noite, 2 vizinhos foram à mansão. Eles queriam que Gu-won e Inha patrulhassem, pois havia muitos ladrões recentemente. Os 2 patrulharam todos os cantos juntos. Inha também se sentiu culpada por sugerir a reforma da mansão, porque Gu-won havia passado centenas de anos preservando-a e protegendo-a. Mas Gu-won não pensou assim. Reformar a mansão também era seu objetivo. Ao voltar para casa, Inha se surpreendeu ao ver que Hae-won estava lá há algum tempo. Quando ela se virou, Gu-won ficou muito surpreso. Ele imediatamente a abraçou e chamou o nome de Hae-san. Ele não deu tempo para Hae-won se explicar. Inha testemunhou tudo e ficou muito surpresa. Hae-won ainda não entendeu o que aconteceu. Ela se perguntou se eles já haviam se encontrado antes. Gu-won ficou confuso e não soube como responder. Inha rapidamente foi se desculpar com Hae-won. Então ela explicou que Gu-won havia morado no exterior por muito tempo, então agia de forma um pouco estranha. Hae-won ainda não conseguia aceitar aquele fato. Antes de sair, Hae-won ainda parecia muito feliz. Ela sentiu que o rapaz era realmente único e interessante. Ao entrar na casa, Gu-won olhou para o retrato de Hae-sun por um longo tempo. Ele ainda afirmava que a moça era a Hae-sun que ele estava procurando. Ele se culpou quando ela cumpriu a promessa de voltar. Mas Gu-won não conseguiu se tornar humano. Inha não negou, mas achou que Hae-sun havia reencarnado em outra vida. Ninguém conseguia se lembrar de sua vida passada. Do outro lado,
Hye-won se lembrou do momento em que Gu-won a abraçou. Embora fosse a primeira vez que se encontravam, ela se sentiu muito familiarizada e sentiu algo indescritível. Ela estava muito curiosa sobre ele. Na manhã seguinte, Sang-hae e Dong-seop estavam conversando sobre o culpado que pegou o ouro. Sang-hae pensou que era mais provável que fosse o mordomo Ju. Sua descendente era In-ha, então ela com certeza sabia onde estava. Naquele momento, Gu-won também estava lá. Ele não pensou assim. Ele já sabia o quão leal o mordomo Ju era. Se ele precisasse de dinheiro, ele teria vendido a mansão há muito tempo. Gu-won foi lá para contar aos seus 2 irmãos mais novos sobre a moça que ele acabara de conhecer no dia anterior. O que ele não podia imaginar era que ela não o reconheceria e que ele ainda não podia se tornar humano. Os 2 haviam prometido se amar com os corações batendo rápido, mas agora era impossível. In-ha entendeu o humor doloroso de Gu-won. Hoje, ela preparou um pouco de sangue para ele para ajudá-lo a se animar. Ela contou a ele sobre convidar Hye-won para visitar a mansão, pois ela queria investir no hotel. Gu-won imediatamente concordou com a ideia. Ele também temia que sua aparição repentina afetasse a vida dela. In-ha o aconselhou a não pensar nela como a Hae-sun da vida anterior. Ele deveria tratá-la como Hye-won do presente. Gu-won ficou no telhado para pensar sobre tudo. Nesse momento, Yang-nam também estava lá. Ele lhe contou sobre a aparição de Hae-sun. Ele aconselhou Gu-won a se tornar humano rapidamente, pois a fronteira entre vampiros e humanos era muito perigosa para ele. Ele também o lembrou de beber o sangue de In-ha quando ela estivesse apaixonada para se tornar humano. Na manhã seguinte, Gu-won ligou para Do-sik e disse para ele prestar mais atenção em In-ha, pois Gu-won via que ela estava bastante ocupada com o trabalho. O principal objetivo de Gu-won era apenas promover a relação para que In-ha se apaixonasse rapidamente. Do-sik ligou para In-ha. Ele queria ir com ela ver a mobília e os eletrodomésticos para o hotel. Os 2 estavam tão felizes juntos que todos os confundiam com marido e mulher. Eles saíram para comer e beber e conversar sobre tudo. Do outro lado, os 2 irmãos mais novos foram à mansão para rastrear o ladrão. Sang-hae descobriu um bigode de gato no chão. Ele imediatamente suspeitou de Yang-nam. Foi Yang-nam quem disse a Gu-won para dormir em um caixão por 100 anos. Ele também é a única pessoa que pode facilmente se transformar de humano para gato. Mas Gu-won negou. Yang-nam é uma figura espiritual com uma boa personalidade. Yang-nam não faria algo tão vergonhoso por algumas barras de ouro. Dong-seop também concordou, pois não era certo que o bigode era dele. Em seguida, eles se sentaram e beberam sangue juntos. Naquele momento, In-ha também acabou de chegar em casa. Ela se surpreendeu ao ver aquelas imagens. Gu-won imediatamente se levantou para apresentá-la aos seus 2 amigos próximos. Só então ela soube que eles eram ambos vampiros e que o homem gordo era o dono da lanchonete de macarrão picante em frente ao portão da escola. Gu-won tentou explicar a In-ha que eles não eram pessoas más. Eles não sugavam sangue humano nem prejudicavam ninguém, mas In-ha não conseguia aceitar que o local estava prestes a se tornar um hotel. Ela não queria que aquilo fosse um ponto de encontro para vampiros. Então, In-ha imediatamente convidou os 2 vampiros a sair. Gu-won não conseguiu impedi-la, então ele sinalizou para que os 2 irmãos fossem embora. Então, In-ha ligou para Hye-won para convidá-la a visitar a mansão. Hye-won concordou imediatamente, pois ela realmente queria encontrar um homem único como Gu-won novamente. Antes de se encontrar com Hye-won, In-ha deu a Gu-won algumas condições. Primeiro, ele não podia mencionar o nome Hae-sun na frente de Hye-won. Ele também não podia tocá-la ou abraçá-la de repente. Ele não podia encarar o rosto dela. Isso seria muito rude. A última coisa era que ele tivesse cuidado para não revelar sua identidade como vampiro. Não importava quem fosse ou o que acontecesse, ele não podia revelar. Gu-won só podia ouvir obedientemente, porque ele também queria muito ver Hye-won novamente. Naquela noite, enquanto caminhava no jardim, ele acidentalmente viu flores silvestres e imediatamente se lembrou das imagens de quando ele estava com Hae-sun. Ela também amava flores. Hae-sun disse que elas eram como estrelas no chão. Gu-won olhou para isso com seu coração cheio de emoções. Lá em cima, In-ha viu tudo e entendeu o humor de Gu-won. Naquela manhã, Gu-won preparou a roupa mais bonita do guarda-roupa para receber Hye-won. In-ha também ajustou suas roupas. Quando Hye-won chegou à casa, Gu-won havia preparado um belo buquê de flores para ela.
Do outro lado, Do-sik e Inha sentiram ciúmes dos dois. Gu-won então levou Hae-won para ver todos os quartos. Hae-won gostou especialmente da beleza antiga da mansão. Ela queria mantê-la como estava, sem nenhuma reforma. Gu-won concordou. Ele culpou as pessoas por serem estranhas quando queriam consertar tudo. Hae-won se perguntou por que ele e Inha moravam na casa juntos. Gu-won ficou confuso e disse que conhecia os ancestrais dela. Gu-won olhou nos olhos de Hae-won. Era estranho que ele não estivesse nos olhos dela. Era realmente diferente dos olhos de Inha. Depois do passeio, eles se sentaram para almoçar. Do-sik quis fazer um copo de vinho para Gu-won, mas Inha o impediu, pois tinha medo que Gu-won perdesse a cabeça se bebesse. Hae-won sentiu muito, pois guardou a garrafa de vinho para convidar as pessoas que amava. Ouvindo isso, Gu-won quis tentar, mesmo nunca tendo bebido uma gota de vinho na vida. Gu-won sentou lá por um tempo sem comer nada. Ele apenas sentou e observou Hae-won. Hae-won se perguntou sobre isso. Então, ela mesma descascou o camarão para Gu-won. Inha sentou ao lado dele, mas não conseguiu impedi-lo. A primeira vez que ele comeu camarão, o fez se sentir maravilhoso. Era tão delicioso quanto seu prato favorito. Ele até brigou pelo camarão que Do-sik estava descascando para Inha. Gu-won comeu um prato inteiro de camarões grandes, sem deixar nenhum. Depois de comer e beber, ele começou a perder o controle. Ele chamou o nome de Sun na frente de Hae-won, deixando-a muito confusa. Inha imediatamente percebeu o problema e o tirou dali. Inha deu um tapa forte em Gu-won para que ele ficasse sóbrio. Ela o culpou por não ter cumprido sua promessa. Inesperadamente, Gu-won descansou a cabeça no ombro de Inha. Ele quis ficar naquela posição por um tempo. Seu humor melhorou muito. Depois que Gu-won ficou sóbrio, os dois voltaram. Assim que ele entrou, viu a lâmpada acima da cabeça de Hae-won explodir. Em apenas um segundo, ele correu para o lado dela, enquanto Inha puxou a mão de Do-sik para distraí-lo. Gu-won segurou Hae-won em seus braços e, em seguida, desmaiou porque ainda estava bêbado. Quando acordou, todos já haviam partido. Inha continuou a culpá-lo por aquelas ações. Ele continuou mencionando Hae-sun e até tocou no corpo de Hae-won. Ele quase revelou sua identidade. Gu-won só conseguia sorrir e aceitar as maldições de Inha. Na manhã seguinte, Yang-nam foi à lanchonete de macarrão picante de Dong-seop. Ele disse que não pegou o ouro. Sang-hae imediatamente pegou seu bigode para questioná-lo. Yang-nam admitiu que havia descido ao porão, mas não roubou o ouro. Ele apenas desceu para checar Gu-won. Ao mesmo tempo, ele bem pensou que Gu-won estava em perigo agora. Ele quis que os outros o seguissem de perto. Se Gu-won tivesse algo estranho, eles tinham que relatar a ele imediatamente. Do outro lado, Gu-won estava comprando sangue quando recebeu um telefonema de Hae-won. Ela perguntou sobre sua saúde porque o viu muito bêbado no dia anterior. Hae-won o agradeceu por salvar sua vida. Ela queria lhe dar um presente como forma de retribuir. Naquela noite, Inha pensou em seu pai. Ele estava desaparecido há muitos anos. Ela não sabia se ele estava vivo ou morto. Ela se perguntou sobre o que sua vizinha havia dito à tarde. Ela disse que aquela casa antiga continha algo que ele não queria vender a qualquer custo. Do outro lado, Gu-won estava olhando para o retrato de Hae-sun. Ele não entendia por que sua imagem apareceu nos olhos de Inha, mas não nos de Hae-won. Isso estava relacionado a ela ter aberto o caixão? Na manhã seguinte, Hae-won pediu para Gu-won encontrá-lo na galeria de arte. Do outro lado, Man-hui também percebeu que o rapaz que Hae-won mencionava era Gu-won. Lá, os dois foram ver pinturas. Gu-won revelou que ele mesmo havia pintado e era elogiado por todos. Hae-won quis ver como eram suas pinturas. Na verdade, Gu-won havia desenhado um retrato de Hae-sun antes. Agora que ele olhou para o rosto atual de Hae-won, ele viu que era realmente parecido com ela. Hae-won interrompeu seu fluxo de pensamento, perguntando por que ele sempre a olhava com aquele olhar complicado, como se a tivesse esquecido há muito tempo. Então, ela se parecia com a Hae-sun que ele mencionava? Gu-won negou imediatamente, porque ele sentiu que algo estava errado quando os olhos de Hae-won não tinham sua figura. Hae-won parou na frente de uma pintura de flores silvestres. Ela elogiou, dizendo que era tão bonita quanto as estrelas florescendo no chão. Aquela frase era exatamente como o que Hae-sun havia dito a ele antes, o que realmente surpreendeu Gu-won. Hae-won decidiu dá-la a ele para decorar o hotel. Gu-won apenas ficou lá sem poder dizer mais nada. Naquela noite, Do-sik levou Inha para comer em um restaurante chique.
Ele se perguntava sobre as ações estranhas de Gu-won, mas só ousava insinuar e não podia dizer diretamente na frente de In-ha. Aqui, Do-sik falou sobre suas memórias de quando era estudante, quando ele ia ao restaurante onde In-ha trabalhava meio período. Ela perguntou curiosamente se o restaurante tinha um bife delicioso. Do-sik disse que o prato era muito ruim. Ele ia simplesmente para vê-la. In-ha ficou realmente surpresa com aquela resposta. Embora ela também tivesse sentimentos por Do-sik, ela ainda se sentia confusa naquela situação. Do-sik continuou a expressar todos os seus sentimentos. Ele gostava de vê-la sorrir e queria fazê-la sorrir. Do-sik quis dirigir com In-ha para os subúrbios no dia seguinte. Havia um belo café lá para apreciar a paisagem, mas In-ha recusou. Ela entendeu os sentimentos de Do-sik por ela. Mas naquele momento, In-ha só queria se concentrar em preparar o hotel. Do-sik entendeu, então ele aceitou. Ele não quis parecer triste na frente de In-ha. Naquele dia, Haewon enviou alguém para levar uma pintura a Gu-won como um presente. Mas não havia apenas uma pintura, mas também um carro novo. Ouvindo isso, In-ha ficou realmente chocada. Ela não conseguia acreditar em seus olhos. Haewon imediatamente ligou para Gu-won. Ela queria dar-lhe o carro para que fosse mais conveniente para ele administrar o hotel. Gu-won não sabia o que dizer além de obrigado. In-ha, ao lado dele, também brincou que se ele salvasse Haewon novamente, ele provavelmente ganharia outra casa. In-ha quis colocar o carro à venda para que Gu-won pudesse pagar sua dívida, mas ele a impediu imediatamente porque era um presente de Haewon para o trabalho. Como ele poderia vendê-lo? In-ha pensou que a gasolina, a manutenção e os impostos estavam além da capacidade de Gu-won de pagar. Além disso, ele ainda não tinha carteira de motorista. Se ele quisesse manter o carro, ele tinha que aprender a dirigir rapidamente. Gu-won imediatamente foi aprender a dirigir. O instrutor de direção, sentado ao lado dele, também ficou assustado quando o viu segurando o volante. Quando ele estava um pouco mais confiante, ele levou In-ha para mostrar suas habilidades de direção, mas seu rosto ainda não conseguia esconder a tensão. In-ha estava realmente nervosa sentada naquele carro. Na verdade, ela não tinha carteira de motorista. Alguns dias depois, o hotel foi concluído e colocado em operação. 2 vizinhos também quiseram ir visitá-lo. Gu-won deu o nome de Nyat-mien-tu ao hotel, assim como seu bar, há centenas de anos. In-ha estava preocupada porque nenhum hóspede havia aparecido durante o dia. Gu-won a encorajou imediatamente, dizendo que era apenas o primeiro dia, então era para esperar um pouco mais. Enquanto Gu-won estava dando caixas de bolos de arroz aos vizinhos, ele inesperadamente encontrou Man-hui. Man-hui se perguntou por que Gu-won era tão apegado àquela casa que não podia deixá-la. Os dois tinham uma briga há muitos anos. Gu-won o aconselhou a viver uma boa vida e parar de causar problemas. Quando Gu-won estava saindo, Man-hui dirigiu seu carro direto para ele por trás. Mas, com apenas uma mão, Gu-won conseguiu parar o carro. Man-hui continuou a pisar no acelerador, mas não conseguiu prejudicar Gu-won. Man-hui disse que Gu-won ainda estava forte, mas não como antes. Então ele foi embora de carro. Do outro lado, a primeira hóspede parou no hotel. Ela queria alugar por um longo tempo. In-ha ficou um pouco confusa, porque não tinha a intenção de alugar para hóspedes de longo prazo. Mas como a primeira hóspede no dia da inauguração, ela concordou felizmente. O secretário entregou a Do-sik um estranho vídeo de câmera que ele havia acabado de gravar. Dentro estava uma cena de Gu-won bloqueando o carro de Man-hui com sua mão. Do-sik ficou realmente chocado. Então, ele sentou-se e pensou nas ações estranhas de Gu-won. Desde o primeiro dia em que conheceu Gu-won, Do-sik sentiu que suas mãos eram muito frias. E também no dia em que Gu-won salvou a vida de Haewon, parecia que o que ele viu em um piscar de olhos não era uma ilusão. E agora, este vídeo. Do-sik também não conseguia entender que tipo de pessoa Gu-won era. Do outro lado, Gu-won, que era meio humano e meio vampiro, de repente sentia dores estranhas. Yang-nam revelou que a fronteira era muito perigosa e Gu-won morreria lentamente. Se ele quisesse continuar vivendo, ele tinha que beber rapidamente o sangue de In-ha. Do-sik tinha certeza de que Gu-won não era uma pessoa normal, então ele foi imediatamente para a mansão para perguntar. Ele contou a In-ha sobre suas dúvidas sobre Gu-won. In-ha disse que ele provavelmente era apenas um pouco sensível demais. Ela admitiu que Gu-won era um pouco diferente, mas não tão estranho quanto ele pensava. Ela entendia Gu-won bem.
então esperava que Do-sik não se preocupasse muito com ela. Do-sik ainda tinha certeza de que Gu-won era um vampiro. Gu-won voltou para casa com pensamentos na cabeça por causa das palavras de Yang-nam. In-ha perguntou, mas ele não conseguiu dizer. Na manhã seguinte, Hae-won foi à mansão para ver Gu-won. Enquanto ele não estava em casa, ela quis conversar com In-ha. Aqui, Hae-won expressou todos os seus sentimentos. Ela sentiu que Gu-won era muito especial e que também era seu charme. Quando ela estava com Gu-won, Hae-won se sentia confortável e interessante. Hae-won mencionou Do-sik, o que deixou In-ha um pouco assustada. Ela sentiu que Do-sik se importava muito com In-ha, mas In-ha só via Do-sik como seu benfeitor. Ele havia ajudado muito. Mesmo o hotel foi construído por ele. Mas não havia relacionamento. Do outro lado, Gu-won havia retornado para casa. Ele ouviu tudo o que In-ha disse sobre Do-sik. Quando ela viu Gu-won voltar, Hae-won imediatamente se levantou para cumprimentá-lo. Ela quis que ele a levasse para tomar um ar no carro que ela lhe deu. Gu-won então levou Hae-won para passear. Ela sentiu que havia algo diferente nele. Ele pensou que estava bem. Gu-won sabia que In-ha não tinha sentimentos por Do-sik, o que o impedia de se tornar humano. Gu-won não podia beber o sangue de In-ha quando ela não estava apaixonada. Gu-won e Hae-won então andaram no jardim de flores, onde ela expressou todos os seus sentimentos por ele. Ela sentiu isso desde o primeiro dia em que o conheceu. Hae-won quis namorar oficialmente para conhecê-lo melhor. Ele perguntou se poderia abraçá-la. Hae-won assentiu imediatamente em concordância. Gu-won a abraçou e disse para ela esperar um pouco, pois ele tinha algo para resolver. Depois que ele terminasse, ele com certeza cumpriria sua promessa. Mas Hae-won não entendeu o que ele estava dizendo. Hae-won voltou para casa com aqueles pensamentos na cabeça. Ela estava curiosa sobre o que Gu-won estava tentando resolver. Ela imediatamente pediu a Man-hui para ajudá-la a descobrir. Naquela noite, enquanto patrulhavam, Gu-won e In-ha encontraram um casal se beijando. Enquanto In-ha se sentia envergonhada, Gu-won parecia interessado. Ela o viu olhando para as pessoas, então o puxou imediatamente. Gu-won se perguntou por que ela não queria se apaixonar. In-ha admitiu que sempre pensava em dinheiro, vivendo sozinha como ela. Se ela não tivesse dinheiro, como poderia sobreviver no mundo? Essa também era a razão pela qual ela não tinha tempo para pensar em amor. Ela imediatamente apontou para a árvore murcha e disse que sua capacidade de amar alguém era como aquela árvore. Só quando pudesse florescer, ela poderia amar alguém, mas nenhuma árvore murcha poderia florescer. Na manhã seguinte, Do-sik de repente sentiu dor em seu corpo. Ele desmaiou. O secretário viu e o levou imediatamente para o hospital. O estranho é que o médico não detectou a doença. Mas para Do-sik, essa condição acontece com frequência. Então ele pediu ao secretário que pegasse um livro muito antigo escondido no cofre. Este é o segredo para curar a doença que ele tem. Foi deixado por seus ancestrais por muitas gerações. Nele, é mencionado que o paciente deve encontrar alguém que esteja na fronteira entre humano e vampiro. Ele deve arrancar o coração dessa pessoa e beber o sangue. Só fazendo isso ele pode curar a doença e viver para sempre. Do-sik pensou imediatamente em Gu-won. Isso poderia ser a chave para ele resolver sua doença. Do outro lado, In-ha viu que a árvore murcha que ela mencionou tinha muitas lâmpadas acesas. Gu-won quis mostrar a ela que árvores murchas também podem florescer. Ela também pode amar e ser amada. In-ha quis saber como Gu-won poderia se tornar humano. Uma árvore como aquela ainda pode florescer. Então, por que um vampiro não pode se tornar humano? Depois de pensar um pouco, Gu-won disse que precisava do amor dela. Apenas o sangue dela, cheio de amor, poderia transformá-lo em um humano. In-ha ficou realmente surpresa com aquelas palavras. Ela perguntou novamente se ele não havia dito que o sangue dela estava cheio de veneno. Gu-won explicou que, se ele tivesse contado a verdade antes, ela não teria ousado ficar com ele. Além disso, ela tinha algum tipo de conexão com ele, porque uma pessoa normal não poderia abrir um caixão. Toda vez que ela estava em perigo, a marca da mordida dela aparecia em seu pescoço. Mais importante, ele podia ver seu reflexo nos olhos dela. Para os outros, isso era impossível. In-ha realmente não conseguia entender o que Gu-won disse. Era realmente muito estranho para ela. Do outro lado, Man-hui deu uma surpresa a Hae-won. Ele pegou o retrato do porão de Gu-won. A moça da pintura tem o mesmo rosto que Hae-won.
O que ela se pergunta é que a sua vida útil também é de centenas de anos. Ela quis descobrir quem era a mulher. Manhui sabe mais sobre Gu-won do que ela pensa. Ele quer fazer um acordo com ela. Em troca, ele contará tudo o que sabe. Naquela noite, Gu-won contou aos seus 2 irmãos mais novos que havia revelado tudo a Inha. Dong-seop se perguntou se ela e Do-sik estavam se dando bem. Gu-won disse que Inha não era uma moça fácil de se apaixonar. Ela também tem muitas dificuldades na vida. Sua mãe morreu cedo e seu pai desapareceu. Ele não sabe o que está acontecendo agora. Ele se culpa por não ter conseguido descobrir isso todo esse tempo. Em vez disso, ele continua tentando promover o amor entre ela e Do-sik. De volta para casa, Gu-won quis fazer um acordo com Inha. Ele não pediria o sangue dela de graça. Se ela compartilhasse seu sangue cheio de amor com ele, ele sairia da casa. Naquele momento, a mansão pertenceria completamente a ela. Inha ficou chocada ao ouvir isso. Ouvir que ele sairia depois de beber o sangue dela, de repente, a deixou desconfortável. Então ela não quis mais ouvi-lo. Ela voltou para o quarto com raiva, deixando Gu-won confuso. Naquele dia, Do-sik foi ver Gu-won. Ele quis que Gu-won saísse do hotel e ele arranjaria um novo lugar para ele. Gu-won recusou imediatamente. Ele iria se conseguisse o que queria, mas não podia dizer a Do-sik o que era. Do outro lado, Hae-won foi ver Inha para perguntar sobre a situação do hotel. Quando soube que o hotel não estava funcionando muito bem, Hae-won imediatamente teve uma ideia. Eles deveriam tentar dar uma festa e convidar hóspedes estranhos. Na festa, eles usariam trajes antigos, então o hotel receberia uma boa resposta nas redes sociais. Inha imediatamente assentiu, concordando. E Hae-won quis organizar a festa com o propósito de declarar publicamente seus sentimentos por Gu-won. Naquela noite, a festa estava pronta, e os amigos de Gu-won também estavam presentes para ajudar a receber os hóspedes. Gu-won agradeceu a Hae-won por dar aquela festa. Do-sik também estava presente e sentiu que havia alguns vampiros lá. Todos então se juntaram à festa com música. Lá em cima, Gu-won estava se sentindo ótimo. A atmosfera alegre do passado retornou a ele. Gu-won estava olhando para Inha e teve um sentimento estranho. Então ele saiu para o jardim sozinho e, naquele momento, Inha também estava lá. Ela expressou todos os seus sentimentos. Desde que o conheceu na mansão, ela sentiu que sua vida era mais interessante. Ela gostava da mansão e até do fato de ele estar nela. Ela achou que ele deveria reconsiderar os termos da troca. Em vez de partir, ele deveria usar outro termo. Quando os dois voltaram para a festa, todos lá, de repente, chamaram o nome de Inha. Todos a consideraram o centro das atenções da noite. Inha ficou realmente confusa. Naquele momento, Gu-won agarrou a mão dela e a puxou para dentro, para a surpresa e irritação de Hae-won. Em seguida, Gu-won quis convidá-la para dançar uma música clássica. Embora fosse um pouco surpreendente, ela não podia recusar. Os dois estavam imersos em cada melodia, seus olhos se olhando sem sair. Eles pareciam um casal de amantes. Do outro lado, Hae-won parecia muito irritada, e Do-sik estava no mesmo humor. A festa, onde ela queria confessar seus sentimentos a Gu-won, havia se tornado um lugar reservado para Gu-won e Inha. Hae-won empurrou os copos com raiva e saiu da festa, surpreendendo a todos. Inha viu isso e correu imediatamente atrás de Hae-won para se explicar. Hae-won pensou que Inha havia tirado Gu-won dela. Inha tinha sentimentos por Gu-won, mas sempre agiu de forma inocente. Hae-won também avisou por deixá-la brava. Naquele momento, Do-sik e Gu-won também estavam presentes. Do-sik defendeu Inha, pois achou que ela não tinha culpa. Hae-won disse que Inha deveria estar feliz por ter tantos homens a protegendo. Gu-won também correu atrás de Hae-won para perguntar sobre aquele comportamento. Ela disse que ele lhe disse para esperar um pouco mais. Ele disse que definitivamente cumpriria sua promessa, mas agora a estava fazendo parecer uma tola. Depois de dizer isso, ela saiu imediatamente. Em seguida, Do-sik quis conversar com Gu-won. Ele o culpou por aquelas ações que deixaram Inha confusa. Ao mesmo tempo, ele também quis que Gu-won saísse da mansão e não a deixasse com medo. Dentro da casa, Gu-won se desculpou com Inha pelo incidente. Inha achou que ele deveria dizer aquelas palavras a Hae-won, porque, da perspectiva dela, era compreensível ficar brava. Ela era a pessoa que estava ansiosa por aquela festa mais do que qualquer um. Gu-won disse que agora, ele só se importava com ela. Ele não sabia por quê, mas era a primeira vez que dançava com alguém e tinha tantas emoções. Ao voltar para o quarto,
Inha se deitou e pensou no que havia acontecido. Ela não conseguia entender o que estava pensando. Enquanto isso, Gu-won estava no mesmo humor. Yang-nam também o culpou por aquelas ações. Yang-nam revelou que a razão pela qual ele mostrou a Gu-won o segredo para se tornar humano foi porque ele mesmo atirou em Hae-sun naquele ano. Por causa dele, Gu-won perdeu a pessoa que amava. Ele realmente se arrependeu. É por isso que ele fez tudo o que podia para ajudar Gu-won a se tornar humano. Gu-won ficou muito bravo ao saber da verdade, mas não podia fazer mais nada. Na manhã seguinte, Do-sik quis se encontrar com Inha para conversar. Ele perguntou sobre a relação entre ela e Gu-won. Inha negou imediatamente. Ela disse que os dois não tinham um relacionamento romântico. Em seguida, Do-sik pegou o vídeo de Gu-won usando as mãos para empurrar o carro. Neste ponto, Inha não conseguia mais esconder. Ela revelou que Gu-won era um vampiro, mas ele não era tão mau quanto todos pensavam. Ao mesmo tempo, ela quis que Do-sik guardasse o segredo, e ela lhe explicaria depois. Do-sik ainda não conseguia entender por que Inha queria proteger um monstro. Do outro lado, Man-hui foi ver Hae-won para falar sobre Gu-won. Ele revelou que o retrato da moça era o primeiro amor de Gu-won. É por isso que ele sempre quis ser humano. Hae-won ficou muito surpresa com as palavras de Man-hui. Ela se perguntou se ele realmente não era humano. Hae-won imediatamente ligou para Gu-won, que estava no bar e parecia estar muito bêbado. Inha ouviu e disse a Gu-won para ir lá. Quando ele chegou, viu que Hae-won estava muito bêbada e falando bobagens. Então, ele a levou para casa. Do outro lado, Inha ainda estava esperando por Gu-won, mas já era meia-noite e ela ainda não o havia visto. Na manhã seguinte, quando Hae-won acordou, ela viu Gu-won lá. Ela revelou que já sabia de tudo. Ela pegou o retrato de Hae-sun para mostrá-lo. Ele se perguntou por que estava nas mãos de Hae-won. Ela perguntou se a pintura era dela. Gu-won disse que quando ela a visse, ela se lembraria de algo. Ela não respondeu à pergunta, mas fez um pedido. Ela não queria que ele e Inha morassem juntos na mansão, então ou ele ou Inha teriam que sair. Gu-won se opôs imediatamente. Ele não podia seguir o pedido de Hae-won. Gu-won também afirmou que a pessoa que ele sempre procurava era alguém que lhe mostrasse o que era o amor, não alguém que apenas se parecesse com Hae-sun. Gu-won se afastou com muitos pensamentos na cabeça. Ele queria apagar todos os traços de Hae-won. O que ele queria era alguém que fizesse seu coração bater mais rápido, não o corpo dela. Naquele momento, Inha também o estava procurando. Ela parecia muito preocupada porque ele não havia voltado para casa desde o dia anterior. Ao vê-la lá, xingando-o, ele se sentiu muito feliz e seguro. Gu-won caminhou lentamente em direção a Inha com um sorriso brilhante em seus lábios. Ele pretendia abraçá-la, mas de repente sentiu uma dor de cabeça. Então ele desabou e desmaiou. Inha ficou realmente em pânico. Ela não sabia o que fazer. Ela não podia ligar para uma ambulância. Felizmente, Dong-seop e Sang-hae passaram naquele momento. Eles imediatamente levaram Gu-won para casa. Dong-seop deu-lhe um saco de sangue, o que parecia iluminar a pele de Gu-won. Eles também não sabiam o que havia de errado com ele. Do outro lado, Man-hui foi ver Do-sik. Ele sabia que Do-sik estava procurando alguém no meio da fronteira vampiro-humano, então Man-hui quis cooperar para ajudá-lo a encontrar a pessoa. Naquela noite, Inha ficou ao lado de Gu-won, falando consigo mesma para se consolar que tudo ficaria bem. Na manhã seguinte, quando Gu-won acordou, Inha ainda estava deitada ao lado dele. Ela ficou feliz em vê-lo acordado novamente. Inha contou a ele tudo o que ela temia. Ela temia que se algo acontecesse com Gu-won, ela nunca mais o veria. Era como com seus pais. Ela não queria que ele fosse a lugar nenhum. Ela só queria que ele ficasse ao seu lado por muito tempo. Esta foi a primeira vez que ela teve sentimentos por um rapaz. Parecia que ela gostava dele. Ouvindo isso, ele imediatamente a beijou nos lábios, o sentimento que o fez sentir seu coração batendo rápido. Ele prometeu não ir a lugar nenhum e sempre ficar ao lado de Inha. Gu-won sentou e contou tudo o dia anterior. A aparência de Hae-won era realmente diferente da de Hae-sun. Essa foi a razão pela qual ele a rejeitou. Mas quando ele viu Inha, ele se sentiu feliz novamente, e os dois continuaram a trocar beijos apaixonados. Inesperadamente, Dong-seop e Sang-hae apareceram na hora certa. Os dois vieram porque estavam preocupados com a saúde de Gu-won. Quando viram que Gu-won estava bem, todos ficaram muito felizes. Os dois quiseram ficar no hotel para trabalhar.
Por um lado, eles não tinham empregos. Por outro, eles queriam cuidar de Gu-won se ele ficasse naquela situação novamente. Depois de pensar um pouco, In-ha concordou em deixá-los ficar. Do outro lado, Hae-won procurou Do-sik. Ela veio perguntar sobre a verdadeira identidade de Gu-won. Do-sik sentiu que Hae-won já sabia de algumas coisas, então ele teve que revelar que a identidade de Gu-won era de um vampiro. Ouvindo isso, ela ficou muito surpresa. Ela reorganizou tudo o que aconteceu e parecia ser a verdade. Naquele dia, o vizinho trouxe seu filho para In-ha cuidar por um tempo, pois ele tinha um negócio urgente. In-ha aceitou de má vontade. Depois disso, ela e Gu-won levaram o rapaz para o parquinho. Todos se transformaram em crianças. A primeira vez que Gu-won foi lá, ele experimentou muitas coisas novas. Até um vampiro como ele ficou com medo ao explorar a casa assombrada. Ao voltar para casa, In-ha disse que daria seu sangue a Gu-won. Ela realmente queria ajudá-lo a realizar seu desejo de se tornar humano. Então, In-ha decidiu escolher a marca de 100 dias desde que o conheceu para fazer isso. Naquele dia, ela quis convidar todos os amigos dele para comparecerem, como uma festa de aniversário, porque aquele seria o dia em que ele renasceria como humano. Ela perguntou se ele se arrependia de se tornar humano, porque, naquele momento, ele não seria mais imortal. Gu-won disse que não se arrependia de nada. Se ele se tornasse humano, ele comeria comida deliciosa e especialmente seria amado com um coração acelerado. Ele olhou para In-ha como se ela fosse a pessoa que ele mais esperava depois de se tornar humano. Do outro lado, Man-hui havia acabado de pegar uma presa. Ele a levou para um porão secreto onde havia muitas outras pessoas inocentes. Aquelas presas foram armazenadas por ele para sugar o sangue gradualmente. O pai desaparecido de In-ha também estava preso ali. Naquele dia, Hae-won foi à mansão. Ela veio conversar com In-ha. Hae-won disse que ela era a moça que Gu-won procurava, então ela queria que In-ha o deixasse. In-ha imediatamente se opôs, independentemente da identidade de Gu-won. Seja Hae-won Hae-sun ou não, ela ainda queria seguir o que seu coração lhe dizia. Hae-won ficou realmente com raiva ao ouvir aquelas palavras. Gu-won agora não culpava mais Yang-nam, porque tudo já era tarde demais. Gu-won revelou que parecia que ele estava prestes a conseguir o que queria. In-ha estava apaixonada e ela se sentia feliz com isso. Mas Yang-nam sentiu pânico ao ouvi-lo dizer isso. Se Gu-won quisesse se tornar humano, ele tinha que sacrificar In-ha. Lá embaixo, Man-hui ouviu tudo. Ele sentiu que a pessoa que Do-sik procurava era Gu-won. Man-hui imediatamente relatou isso a Do-sik. Gu-won andou pensativamente ao ouvir as palavras de Yang-nam de que se ele quisesse se tornar humano, ele teria que beber o sangue de In-ha até ela morrer. Esse era o destino da pessoa que abriu o caixão. Entre ele e In-ha, apenas uma pessoa sobreviveria. No hotel, o ex-amante da moça veio causar problemas. Ele a forçou a ir para casa conversar. In-ha viu e imediatamente foi para o lado de fora para impedi-lo, mas ela foi empurrada por ele. Do outro lado, Do-sik também estava procurando por Gu-won para conversar. Naquele momento, a marca da mordida de In-ha apareceu no pescoço de Gu-won novamente. Sentindo que ela estava em perigo, ele correu para casa. Gu-won empurrou o homem quando ele tentou machucar In-ha. Gu-won viu o sangue no corpo de In-ha e, de repente, a sede dentro dele começou novamente. Gu-won se curvou para sugar o sangue dela, mas Do-sik apareceu a tempo e o impediu. Depois que Gu-won recuperou a compostura, ele ainda não entendeu o que havia acabado de fazer, e Do-sik lhe deu um olhar de ódio. Em seguida, Do-sik levou In-ha para o hospital. In-ha continuou mencionando o nome de Gu-won em seu coma. Depois do que aconteceu, Gu-won sentou-se sozinho e se culpou. Naquela situação, ele não conseguiu se controlar. Ele ficou entre proteger In-ha ou sugar seu sangue para se salvar. Neste momento, ele disse a si mesmo que nunca mais a machucaria. Parecia que ele havia aceitado seu destino de morte. Dentro do hospital, In-ha havia acordado. Ela se surpreendeu ao ver Do-sik ao lado dela, em vez da pessoa que ela esperava. In-ha agora não conseguia se lembrar do que havia acabado de acontecer. Ela mencionou o nome de Gu-won, o que deixou Do-sik muito desconfortável. Ele explicou que Gu-won havia tentado sugar o sangue dela, mas In-ha não acreditou. Ela insistiu que Gu-won não faria isso. In-ha pensou que Do-sik estava apenas enganado, mas ele negou imediatamente, porque ele viu com seus próprios olhos. Naquela noite, Gu-won ligou para In-ha, mas Do-sik foi quem atendeu o telefone.
Do-sik também o aconselhou a não incomodá-la mais. Gu-won quis saber o endereço do hospital, mas Do-sik não o revelou. Na manhã seguinte, quando ela se sentiu melhor, In-ha quis receber alta do hospital, mas foi impedida por Do-sik. Por causa de sua teimosia, ele não contou toda a verdade. Ele pensou que Gu-won estava enganando os sentimentos dela. O que ele precisava era do sangue dela para se tornar humano. Ele sugaria o sangue dela até ela morrer. In-ha não se importou com aquelas palavras, porque ela era quem entendia Gu-won melhor do que ninguém, e ela nunca teria a intenção de sair daquela casa. Ela também agradeceu a Do-sik por sempre cuidar dela, mas ela se sentia mais segura com Gu-won. Não era Gu-won quem precisava dela, mas era ela quem precisava de Gu-won. Do outro lado, Hae-won encontrou Gu-won. Ela veio devolver o retrato de Hae-sun. Ela expressou todos os seus sentimentos desde que o conheceu. A vida dela parecia ter parado de ser normal. Hae-won disse que ela era a pessoa da pintura, mas não entendia por que ele gostava de outra garota. Ela não entendia como ela e Hae-sun na pintura eram diferentes. Ela perguntou o que ela tinha que fazer para que ela pudesse ser como ela e ter os sentimentos dele. Gu-won também deixou claro que todo esse tempo ele estava apenas tentando encontrar a imagem de Hae-sun através dela. Ele se desculpou, mas ele realmente não tinha nenhum sentimento por ela. In-ha finalmente voltou para casa, onde havia alguém que realmente a moveu. Naquele momento, In-ha encontrou Gu-won a esperando. A mente de Gu-won agora era apenas querer ir embora para protegê-la. Mas para ela era o oposto. Ela queria ficar ao lado dele por muito tempo. In-ha imediatamente correu para abraçá-lo com força. Ela queria que ele parasse de pensar em qualquer coisa e apenas ficasse ali. Os dois tinham os mesmos sentimentos, mas por causa da proteção um do outro, eles tinham pensamentos diferentes. Naquela noite, Man-hui foi ver Do-sik. Man-hui veio aqui para querer cooperar com ele, já que os dois agora tinham um inimigo comum. Do-sik pagaria a Man-hui muito dinheiro se ele pudesse capturar Gu-won vivo, mas Do-sik não quis contar o motivo a Man-hui. Naquele dia, Hae-won teve um encontro com In-ha para discutir o hotel. Ela queria retirar seu investimento porque In-ha havia violado o contrato. Ficou claro que In-ha sabia da identidade de Gu-won como vampiro, mas escondeu dela. In-ha imediatamente protestou que ele não prejudicava ninguém, mas isso não pôde mudar a mente de Hae-won. Além de retirar o investimento, ela também exigiu uma compensação adicional. Se In-ha não pagasse o suficiente, ela teria que entregar o hotel a ela. Embora não soubesse onde conseguir o dinheiro para pagar, In-ha estava determinada a manter o hotel a todo custo. Recentemente, Yong-nam estava preocupado com a situação de Gu-won. Yong-nam revelou a Dong-seop e Sang-hae que Gu-won estava prestes a deixá-los, o que o surpreendeu. Era verdade que, com o tempo, o corpo de Gu-won ficou cada vez mais fraco. Os dois irmãos mais novos foram imediatamente a Gu-won para perguntar sobre isso, culpando-o por esconder isso todo esse tempo. Gu-won agora estava aceitando seu destino. Ele morreria lentamente e não tinha a intenção de sugar o sangue de In-ha para viver. Dong-seop saiu com raiva, enquanto Sang-hae, embora não soubesse o que fazer, estava determinado a não perder Gu-won. Naquela noite, alguém ligou para Gu-won para informá-lo sobre o pai de In-ha. O homem do outro lado da linha sabia onde o pai de In-ha estava. Ao receber a notícia, Gu-won correu imediatamente para lá conforme as instruções. Quando ele chegou, sentiu o cheiro de sangue fresco, então ele procurou ao redor. Ele desceu para um porão escuro. Gu-won ficou chocado ao ver que muitas pessoas inocentes estavam sendo mantidas lá dentro. Naquele momento, uma porta de ferro foi puxada para baixo para trancar Gu-won. Aquela pessoa não era ninguém menos que Man-hui. Ele riu feliz ao ver que seu inimigo estava tão fraco. Man-hui disse que o capturou porque alguém queria o sangue de um meio humano, meio vampiro. Ele imediatamente ligou para Do-sik para lhe dar a boa notícia. Do-sik foi imediatamente para lá. Gu-won parecia impotente para quebrar a moldura da porta de ferro, porque seu superpoder havia enfraquecido com o tempo. Naquele momento, Man-hui ouviu um barulho estranho do lado de fora. Ele apenas abriu a porta quando Rose agarrou seu pescoço. Dong-seop e Sang-hae então apareceram. Os dois lados correram para lutar, mas parecia que Man-hui era mais forte do que eles pensavam. Sang-hae e Dong-seop iriam lutar com ele para que Rose pudesse entrar para resgatar Gu-won. Depois de quebrar a fechadura para ele, ela resgatou todos lá dentro. Mas o pai de In-ha se recusou a sair.
Quando Guwon entrou, ele imediatamente o reconheceu como a pessoa que seus ancestrais haviam servido. Eles então correram para fora para resgatar Dongseop e Sang-hae. Lá fora, os dois não conseguiram lutar contra Man-hui, porque ele era muito forte. Guwon chegou a tempo e seu superpoder retornou. Ele lhe deu um soco forte, mas Man-hui também não era comum. Ele respondeu com um soco que fez Guwon rolar no chão. Sentindo que não podia lutar contra todos sozinho, Man-hui não teve escolha a não ser fugir. Em seguida, o pai de In-ha revelou sua identidade a Guwon. Ele era o descendente do mordomo Ju. Em outras palavras, ele era quem estava protegendo sua mansão. Guwon ficou feliz por tê-lo encontrado. Durante todo o tempo, ele havia se esforçado muito para encontrar o pai desaparecido de In-ha. Ele ficou muito surpreso ao saber que sua filha estava na mansão. Um momento depois, Du-sik foi para a casa abandonada. Ele desceu ao porão quando a área ao redor estava cheia de cheiro de sangue, mas ele não viu Man-hui ou Guwon em lugar nenhum. Olhando para a cena, ele pareceu entender algo. Do outro lado, as pessoas estavam levando o pai de In-ha de volta para a mansão. Mas, quando ela o viu novamente, In-ha não parecia nada feliz. Guwon então pediu permissão para sair para que os dois pudessem conversar depois de muitos anos separados. Ele agradeceu a In-ha por ter crescido e por estar saudável, e ele também se desculpou por não ter conseguido voltar antes para a filha. In-ha ainda sentia ressentimento por seu pai tê-la abandonado. Ela disse: por que ele não continuou a viver como se estivesse morto e por que ele voltou? Ele escondeu o fato de que Man-hui o sequestrou porque não queria que sua filha se preocupasse. O pai de In-ha, na verdade, não abandonou In-ha e sua mãe, mas ele não sabia como explicar para sua filha. In-ha culpou Guwon por encontrar seu pai sozinho. Ela não queria encontrar alguém que abandonou sua família, mas Guwon insistiu que ele não era esse tipo de pessoa. Ele ainda a amava muito e se importava com ela. Guwon aconselhou In-ha a perdoá-lo, mas ela achou que era tarde demais para fazer isso. Na manhã seguinte, o pai de In-ha contou a Guwon sobre os anos que ele havia experimentado. Acontece que Man-hui se aproximou dele há muitos anos para comprar a mansão. Por causa da tradição de seus ancestrais de protegê-la por gerações, ele não queria vendê-la de forma alguma. Ele já estava endividado, então às vezes ele hesitou um pouco, mas no final ele ainda escolheu proteger a mansão. Ele acreditava que protegê-la era a maneira de proteger sua família, assim como In-ha. Então, um dia, ele foi capturado por Man-hui, que o trancou naquele porão nos últimos 5 anos. Lá, ele só sabia como tentar se manter vivo, enquanto deixava sugar seu sangue. Quando ele estava perto da morte, a coisa que ele sempre pensava era em sua família. Do outro lado, In-ha ouviu tudo. Ela sentiu que todo esse tempo, ela havia culpado injustamente seu pobre pai. Ela derramou lágrimas ao ouvir o que seu pai lhe disse e o que ele havia suportado para continuar vivendo. Não muito tempo depois, seu pai continuou a procurá-la. Ele veio se desculpar porque sabia que sua filha ainda estava com muita raiva dele. Ao ouvir as sinceras desculpas de seu pai, In-ha não conseguiu mais segurar suas lágrimas. Ela também disse que realmente sentia falta dele. Então, In-ha e seu pai se abraçaram emocionalmente. Ser separado de seus entes queridos era algo que nenhum dos dois queria. Naquele dia, Guwon olhou para a árvore murcha. Ele se lembrou das belas memórias entre ele e In-ha. Ele estava pensando em ir embora para protegê-la. Naquele momento, In-ha apareceu novamente com um abraço por trás. Ela o agradeceu por salvar seu pai. Ela o abraçou tão forte que ele não conseguia se mover. Em todos os problemas que ela encontrou, ele sempre esteve lá na hora certa, para resolvê-los. Mais uma vez, ela pediu para ele escolher um dia para sugar seu sangue. Guwon ficou confuso ao ouvir isso. Ele hesitou, pensando que seria um pouco difícil. In-ha perguntou imediatamente o motivo, mas ele não conseguiu dizer. Ele usou muitas razões para adiar. Guwon sabia que Haiwon queria seu investimento de volta, então ele foi vê-la para conversar. Ele prometeu que ele sairia, desde que ela não dificultasse as coisas para In-ha. Mas a pessoa que Haiwon queria que saísse era In-ha, não ele. O que Haiwon queria era a mansão e Guwon também. Embora Guwon tentasse implorar, ela não parecia desistir. Naquele dia, Sang-hae foi ver o pai de In-ha para perguntar sobre o ouro roubado. Ouvindo isso, ele ficou surpreso e não sabia de nada. Sang-hae veio apenas para saber disso, porque a pessoa que ele mais suspeitava havia sido eliminada.
Enquanto Inha estava chateada porque não sabia onde conseguir o dinheiro para pagar Haiwon, ela recebeu a notícia de que tudo havia sido resolvido e a pessoa que ajudou não era ninguém menos que Do-sik. Ele sempre ajudou silenciosamente, sem nunca dizer nada. Do-sik acreditava que abrir um hotel também era sua direção, então ele mesmo tinha uma parte da responsabilidade. Seja antes ou agora, quando ele está na frente dela, seus sentimentos são sempre os mesmos. Naquela noite, Gu-won teve outro ataque de dor e desabou. Ao mesmo tempo, Inha também estava presente. Ela descobriu que havia muitos hematomas em suas mãos. Ela perguntou, mas ele tentou esconder. Ele disse que estava bem, depois caiu e desmaiou. Todos então levaram Gu-won para casa para descansar. Aqui, Inha perguntou a Sang-hae e Dong-seop sobre isso. Os dois não sabiam o que dizer a ela, então disseram para Inha perguntar diretamente a Gu-won. Do outro lado, o secretário trouxe a Do-sik algo que ele precisava. Dentro havia um punhal de madeira, feito de madeira de camélia, algo capaz de subjugar vampiros. Na manhã seguinte, Inha foi ao porão para verificar a saúde de Gu-won. Ela se surpreendeu ao não ver sua sombra. Ela correu para o quintal, mas ele não estava lá. Ela imediatamente ligou para ele, mas não conseguiu contatá-lo. Naquele momento, Sang-hae e Dong-seop a informaram que ele havia partido. Ele havia decidido acabar com sua vida para protegê-la. Inha não conseguia entender o que Sang-hae estava dizendo. Os dois então revelaram tudo a Inha. Gu-won partiu porque ele não podia sugar o sangue dela até ela morrer. Então ele partiu para acabar com sua vida. Então Inha foi a todos os lugares para encontrar Gu-won. Ela foi à loja de telefones para pedir a localização do telefone dele. Mas como ela não era dona, eles não podiam ajudá-la. Do outro lado, os irmãos mais novos de Gu-won ainda o estavam procurando, mas eles não encontraram nenhuma pista. Inha voltou para casa com a mente vazia. Ela revelou a história de Gu-won para seu pai. Ela não sabe como viver agora sem ele. Ela se culpa por fazê-lo não ser capaz de se tornar humano. Inha quer encontrar Gu-won a todo custo. Ela não quer que ele morra daquele jeito. Gu-won está em um lugar onde ninguém pode encontrá-lo. Ele realmente sente falta de Inha, mas não há outro caminho. Seu coração agora está batendo de forma errática. O que ele desejava se tornou realidade, mas está batendo na dor da saudade. Naquela noite, Man-hui ligou para Do-sik para informá-lo de que ele estava indo para a mansão para matar Gu-won. Antes que Do-sik pudesse explicar que Gu-won havia partido, Man-hui desligou rapidamente. Enquanto tirava o lixo, o pai de Inha viu Man-hui. Ele sentiu medo, então correu para casa para encontrar um lugar para se esconder. Ao mesmo tempo, Inha acabara de voltar para casa. Ela não sabia que Man-hui era um vampiro, mas apenas pensou que ele era um hóspede alugando um quarto. Man-hui perguntou sobre Gu-won e descobriu que ele não estava na mansão. Então ele levou Inha para uma área abandonada para interrogá-la. Embora Inha dissesse que não sabia onde Gu-won estava, Man-hui não acreditou em suas palavras. Do outro lado, a ferida no pescoço de Gu-won reapareceu e ele imediatamente percebeu que Inha estava em perigo. Do outro lado, Man-hui usou seu superpoder para levantar Inha no ar. No momento da morte de Inha, Gu-won apareceu na hora certa. Gu-won e Man-hui então lutaram um contra o outro, mas parecia que a força de Gu-won agora não podia ser comparada à de Man-hui. Quando ele o viu tentando machucar Inha, a energia de Gu-won aumentou. Man-hui também não conseguia entender por que Gu-won de repente se tornou tão forte. Sentindo que ele não podia revidar, ele fugiu. Em seguida, Gu-won abraçou Inha e se desculpou. Do outro lado, Do-sik viu a cena dos dois. Ele saiu silenciosamente sem dizer uma palavra. Ao voltar para a mansão, Inha expressou todos os seus sentimentos quando Gu-won partiu. Naquele momento, ela ficou realmente assustada. Ela temia que nunca mais o visse. Inha sabia o motivo pelo qual ele partiu. Para protegê-la. Gu-won disse que mesmo que ele morresse, ele não sentiria arrependimento, porque ele havia vivido o suficiente. Especialmente desde que ele a conheceu, ele já era muito feliz. Mas Inha achou que isso era muito egoísta. Ela não queria que ele a abandonasse para que ela tivesse que sentir a falta de alguém pelo resto de sua vida como ele. Então, Gu-won prometeu nunca mais a deixar. Depois disso, um sorriso apareceu nos lábios de Inha. Do outro lado, Do-sik sentou-se e confidenciou a seu secretário. Ele revelou tudo sobre vampiros, Gu-won e Inha para o secretário.
Do-sik pensou que Gu-won sugaria a vida de In-ha até a morte para que ele pudesse manter sua vida. Do-sik concluiu que parecia que era hora de ele acabar com isso. O secretário não conseguia entender o significado oculto. Naquela noite, Do-sik marcou um encontro com Gu-won em um armazém abandonado. Do-sik o culpou pelos eventos passados. Desde que ele apareceu, a vida de In-ha foi muito afetada. Ela quase morreu muitas vezes por causa dele. Do-sik não queria que Gu-won a fizesse sofrer novamente. Do-sik também questionou Gu-won. Como um vampiro, o que ele poderia fazer por ela? Gu-won não conseguiu responder aquela pergunta difícil. Ele admitiu que não podia ajudar In-ha. Do-sik imediatamente pegou uma faca de madeira de camélia e a deu a Gu-won. Do-sik quis que ele acabasse com sua própria vida. Esta era a melhor coisa que ele podia fazer por In-ha. Gu-won ficou surpreso com a ação de Do-sik. Ele ainda não queria morrer por causa da promessa que ele fez a In-ha antes. Gu-won se virou friamente e foi embora. Do-sik imediatamente pegou a faca com a intenção de acabar com a vida de Gu-won. Naquele momento, In-ha apareceu. Do-sik rapidamente escondeu a faca em sua pessoa para não a preocupar. Gu-won mentiu, dizendo que foi lá para discutir negócios do hotel com Do-sik. Então, In-ha puxou a mão de Gu-won e saiu. Naquela manhã, Hae-won recebeu um telefonema de Man-hui. Ele sabia que ela ainda não tinha a intenção de desistir da mansão, e ele também sabia que Hae-won era quem espalhou o boato de que havia um vampiro na mansão para as pessoas ao redor. Mas Man-hui não se importou muito com isso. O que ele queria dizer a ela era que Gu-won estava prestes a morrer. Gu-won foi à lanchonete de porco, fazendo com que todos entrassem em pânico, pois o boato de que ele era um vampiro estava em toda parte. Gu-won não foi lá para negar. Ele revelou que estava prestes a sair da mansão, então ele queria que todos não se preocupassem. Ele esperava que eles não fizessem os outros na mansão sofrerem por causa de sua identidade. Do outro lado, Hae-won foi à mansão depois de saber da situação de Gu-won, mas ele não estava em casa. Hae-won perguntou a In-ha se era verdade que Gu-won estava prestes a morrer. In-ha não negou e apenas ficou em silêncio. Hae-won disse com raiva que tudo foi causado por In-ha, mas In-ha negou imediatamente. Ela disse que Hae-won foi quem fez Gu-won sofrer, porque ela estava tentando fazer de tudo para tomar conta da mansão, a única coisa que ele tinha. Hae-won saiu e encontrou Gu-won. Ela sabia que ele tinha que beber o sangue de In-ha para viver. Então ela o aconselhou a continuar vivendo a todo custo, mesmo bebendo o sangue de In-ha para se tornar humano. Gu-won só conseguia sorrir para aquelas palavras, porque isso nunca aconteceria. Logo depois, Do-sik e Hae-won se encontraram. Os dois tiveram uma discussão. Um queria proteger In-ha e o outro queria proteger Gu-won. Hae-won ainda não tinha a intenção de desistir dele. Ela se aproveitaria dos sentimentos dele a todo custo. Naquele momento, Man-hui apareceu inesperadamente. Ele veio exigir dinheiro de Hae-won pela informação que ele havia fornecido. Aqui, Man-hui também revelou a Hae-won que Do-sik queria pegar o sangue de Gu-won, o que a surpreendeu. Man-hui estava com raiva porque os dois o traíram. Ele os culpou por complicar as coisas. Sua identidade como vampiro também foi exposta. Ele agarrou o pescoço de Hae-won e cuspiu 2 presas afiadas. Hae-won ficou extremamente assustada. Do-sik imediatamente o esfaqueou com uma faca de espinheiro. A facada o fez cair, então seu corpo desapareceu lentamente no ar. Antes de partir, Gu-won deixou tudo no porão para seus 2 irmãos mais novos. Ele os agradeceu por não o abandonarem sob nenhuma circunstância. Sang-hae e Dong-seop receberam o presente em suas mãos, mas seus rostos não estavam felizes, porque eles estavam prestes a perder seu amado irmão. Naquele momento, Gu-won recebeu um telefonema de Hae-won. Ela disse a ele que estava se preparando para se mudar para o Zoa. Ela aceitou desistir de se agarrar a alguém que não lhe pertencia, e ao mesmo tempo, ela revelou que Do-sik queria pegar o sangue dele para curar sua doença. Ela o aconselhou a ser mais cuidadoso com Do-sik. Ouvindo isso, Gu-won ficou realmente surpreso e foi imediatamente a Do-sik para perguntar sobre isso. Do-sik apenas ficou em silêncio e não negou nada. Naquela noite, enquanto Gu-won estava sentado e observando a lua, Yang-nam apareceu. Yang-nam veio aqui para se despedir dele pela última vez. Gu-won o agradeceu, porque graças a ele, Gu-won pôde ir lá. Em troca, ele agradeceu a Gu-won, porque graças a ele pôde saber que existia um amor tão bonito no mundo. Com o tempo, seu corpo ficou cada vez mais fraco, mas quando ele viu In-ha, ele imediatamente escondeu a dor.
Ele sempre aparecia feliz ao encará-la. Antes de deixar o mundo, ele queria fazer uma coisa com In-ha, que era viajar juntos. No dia seguinte, os dois prepararam tudo para partir. Antes de partir, Gu-won cumprimentou Sang-hae e Dong-seop mais uma vez. Os dois não conseguiram segurar as lágrimas nos cantos dos olhos. Aquele momento foi como a última vez que eles veriam Gu-won. Ele também esperava que os dois cuidassem bem de In-ha se ele não voltasse. Os três se abraçaram com emoções transbordantes. Gu-won levou In-ha para uma bela praia. Ele queria que seu último momento fosse com ela. Os dois caminharam de mãos dadas ao longo da praia. In-ha sugeriu inocentemente que da próxima vez eles deveriam ir para a montanha. Ela queria andar de teleférico com ele. Ela queria viajar para o exterior com ele. E havia muitas coisas que ela queria fazer com ele. Mas ela não sabia se haveria uma próxima vez, porque aquele era o último dia dele com ela. Ele agradeceu a In-ha por acordá-lo e por ajudá-lo a saber o que era o amor. Ele sabia o que era ter seu coração batendo de forma errática. In-ha sentiu o mesmo. Graças a ele, ela agora podia amar com um coração errático. Em seguida, ele deu a In-ha um beijo doce. Eles estavam no meio de um vasto oceano e de um romântico céu de pôr do sol. Naquela noite, enquanto Gu-won estava dormindo, In-ha ainda estava ao seu lado. Ela orou para que ele melhorasse logo. Então ela cortou sua própria mão para deixar o sangue fluir em sua boca. Ela esperava que quando ele acordasse na manhã seguinte, tudo estaria melhor. Aquelas gotas de sangue o lembraram de Hae-sun e a imagem de In-ha se misturou. Ele de repente acordou e viu In-ha ainda deitada ao lado dele. Ele sentiu que a moça que ele procurava estava sempre no corpo de In-ha. Em seguida, ele a carregou silenciosamente para a cama. Ele sentou-se ao lado dela para se despedir. Seus olhos pareciam estar cheios de lágrimas. Ele realmente não queria ir embora. Não havia outro jeito. Suas lágrimas começaram a rolar. Ele se desculpou com In-ha por não ser capaz de cumprir sua promessa. Do-sik então veio, como os dois haviam combinado antes. Gu-won quis que Do-sik o esfaqueasse antes do nascer do sol e bebesse seu sangue. O que Gu-won queria era que In-ha fosse feliz. Ele acreditava que Do-sik era quem poderia fazer isso por ele. Do-sik pegou uma faca e caminhou lentamente em direção a Gu-won. Quando Do-sik estava prestes a atacar, In-ha o chamou do outro lado. Com medo de que ela o impedisse, Gu-won se esfaqueou para acabar com sua vida. In-ha e Do-sik ficaram muito em pânico naquela situação. Gu-won se desculpou por não ser capaz de cumprir sua promessa de sempre estar ao lado de In-ha. Ele a consolou, dizendo que eles se encontrariam novamente e que ele seria quem a encontraria. Gu-won lentamente deixou os braços de In-ha. Suas emoções eram indescritíveis. Ela só conseguia chamar o nome dele em vão. Não muito tempo depois, o funeral de Gu-won aconteceu. Ele ainda estava dormindo naquele caixão de camélia, mas desta vez não era para acordar, mas para deixar todos. Muitos dias depois, Yang-nam foi a In-ha. Ele veio porque Gu-won pediu para ele lhe entregar algo. Dentro da mala havia muitas barras de ouro. Ele escondeu o ouro porque muitas pessoas tinham mirado a mansão recentemente. Quando ele estava prestes a revelar o esconderijo para Gu-won, ele não quis que ele dissesse. Esconder o ouro era a razão pela qual ele podia ficar na mansão por mais tempo. Se ele o tivesse usado para pagar a dívida de In-ha, ela o teria expulsado há muito tempo. Do outro lado, Dong-seop reabriu a lanchonete de macarrão picante. Havia muito mais clientes do que ele pensava. Tudo foi graças ao monte de ouro que Gu-won deixou para trás, o que o ajudou a ter dinheiro para anunciar a loja. Depois de beber o sangue de Gu-won, Do-sik foi capaz de remover a maldição. Ele estava tão saudável quanto uma pessoa normal e agora frequentemente fazia trabalho de caridade. O hotel de In-ha ainda estava funcionando bem. O número de hóspedes estava aumentando mais do que antes. Mas a saudade de Gu-won nunca desapareceu em seu coração. Toda vez que ela olhava para a árvore murcha, In-ha ainda ia ao quarto de Gu-won. Tudo ali estava limpo e arrumado, como se ele estivesse morando lá. In-ha saiu do porão. Ela viu a figura de Gu-won em um lugar familiar. Ele não desapareceu, porque ele estava vivendo em sua mente. Todos morrerão 2 vezes em suas vidas. Uma é quando seu coração para de bater, e 2 é quando ninguém se lembra deles. O filme termina aqui. Obrigado por sua atenção e por assistir. Adeus e até os próximos episódios.